bem-vindos a mais uma análise. Hoje nós vamos bater um papo sobre uma daquelas coisas que parecem saídas de um filme de ficção científica, mas que na verdade resumem um embate muito real do nosso mundo moderno. É a tensão pura entre o avanço biológico e, bom, a economia. Muitas vezes a gente assume o seguinte: se a ciência descobre algo incrível para a saúde, isso vai ser na prateleira da farmácia amanhã, certo? Errado. Ao longo da nossa exploração de hoje, vamos ver que a medicina de ponta costuma bater de frente com um muro bem alto das regras de mercado. É uma encruzilhada fascinante e até um pouquinho frustrante entre o que a natureza já faz de forma brilhante e o que a nossa economia global realmente consegue bancar. Então, vamos mergulhar direto num paradoxo gigantesco. Hoje, nós temos um volume absurdo de dados e relatos sobre tratamentos que são literalmente capazes de promover uma regeneração celular impressionante no corpo humano. Mas, curiosamente, eles continuam inacessíveis ou totalmente desconhecidos para a imensa maioria das pessoas. Aí fica a grande dúvida: por que isso acontece? Se existe algo tão transformador assim, por que não é a primeira coisa que os médicos receitam? Bom, a resposta não está escondida num microscópio, mas sim nas complexas leis de patentes e nas planilhas financeiras corporativas. E para desatar esse nó, a gente precisa primeiro entender o que exatamente são essas substâncias. A chave para entender tudo isso atende pelo nome de peptídeo. O BPC 157 é um dos exemplos mais citados nas nossas fontes. Quando a gente ouve esses nomes cheios de letras e números, a nossa primeira reação é pensar: nossa, deve ser uma química super complexa criada do zero por cientistas de jaleco. Só que não. A biologia da coisa é exatamente o oposto disso. Um peptídeo é simplesmente uma cadeia, uma sequência de aminoácidos. E o detalhe que muda o jogo é o seguinte: é uma sequência que já existe naturalmente dentro do nosso próprio corpo. O nosso organismo produz e usa essas exatas cadeias o tempo todo para curar lesões. Ou seja, é algo 100% natural e orgânico. E é agora que a situação fica super interessante. Nós temos duas forças gigantes colidindo. De um lado, a regra da natureza. Do outro, a regra implacável do mercado. Pensem bem, a legislação que rege a nossa sociedade possui um princípio muito claro: ninguém pode patentear uma invenção da natureza. Não dá para patentear a água, não dá para patentear o oxigênio, e seguindo essa mesmíssima lógica, é impossível deter os direitos exclusivos de uma sequência de aminoácidos que o próprio corpo já fabrica. Essa é a realidade biológica nua e crua. Só que do outro lado, o sistema que financia a ciência médica exige uma coisa básica para continuar funcionando: a exclusividade comercial. E sem essa patente, entramos no que chamamos de o problema da exclusividade. Na prática, sem exclusividade não tem proteção. Imagina só essa situação. Uma corporação gasta anos e anos financiando pesquisas dificílimas para provar que um peptídeo X é a solução perfeita para recuperar tecidos. Se ela consegue provar isso e lança o produto oficialmente, adivinhem? No dia seguinte, qualquer concorrente pode começar a fabricar e vender exatamente o mesmo peptídeo. E o pior, sem ter gastado um único centavo na pesquisa. É tipo investir uma fortuna para construir uma casa e deixar a porta aberta para os outros morarem de graça. Comercialmente falando, é um suicídio. E para entender o tamanho desse suicídio financeiro, a gente precisa encarar este número astronômico: 3 bilhões de dólares. Sim, é com B mesmo. Esse é, de forma geral, o custo estimado para tirar um medicamento inovador do zero, lá dos testes de laboratório, e colocá-lo com sucesso na prateleira de uma farmácia comum. É uma montanha colossal de dinheiro, é um volume de capital que pouquíssimas instituições no planeta possuem e que precisa ser totalmente mobilizado e colocado em risco antes mesmo de uma única pílula ser vendida ao público. A escala desse investimento dita absolutamente todas as regras do jogo. E isso ilustra brilhantemente onde todo esse caminhão de dinheiro vai parar, acabando com aquela ideia de que pesquisa é só misturar líquidos coloridos e um tubo de ensaio. Esse processo exige pagar equipes gigantes de pesquisadores por anos a fio. Exige compensar de forma justa e monitorar milhares de voluntários em testes clínicos pelo mundo todo. Tem que construir e manter laboratórios de ponta. E talvez a parte mais complexa e demorada de todas: navegar por exigências regulatórias extremamente rigorosas das agências governamentais que estão ali para garantir a segurança da população. Tudo isso queima capital num ritmo simplesmente alucinante. Avançando para a dinâmica das grandes empresas, aprovar um projeto de 3 bilhões de dólares só faz sentido se existir um retorno financeiro praticamente garantido. O famoso ROI. E como se garante a recuperação desse valor monumental? Exclusivamente através daquela patente de 20 anos que a gente comentou. São 2 décadas de monopólio legal que permitem à empresa recuperar os bilhões investidos e gerar lucro. Sem a patente, que é exatamente o caso dos peptídeos naturais, a equação financeira desmorona totalmente. O risco vira um salto no escuro que ninguém quer dar. O que nos empurra para um debate ético gigantesco e super comum quando se fala da indústria da saúde: curar ou tratar.
É muito importante olharmos para isso de forma totalmente neutra, analisando estritamente os incentivos económicos estruturais. O atual modelo de financiamento científico cria realidades comerciais completamente diferentes quando comparamos o desenvolvimento de uma solução definitiva com a criação de uma intervenção que apenas controla os sintomas de um problema para o resto da vida. Os caminhos financeiros dessas duas abordagens divergem de uma forma drástica. Para clarear isso, basta fazer uma comparação direta. De um lado, nós temos o mercado gigantesco de remédios de uso contínuo, tipo aqueles para pressão ou colesterol. Eles geram uma receita recorrente por décadas para as empresas. É altamente previsível, estável e lucrativo. Do outro lado da balança, temos os peptídeos regenerativos. O objetivo biológico deles é consertar o tecido machucado super rápido. A conta comercial aqui é bem brutal. Se o corpo da pessoa sara rapidinho, ela para de comprar o produto. O consumo cessa. Então, economicamente falando, a balança inevitavelmente pende com uma força absurda para a primeira opção. Então, o que acontece na prática com todo esse descompasso econômico? Os peptídeos não somem, claro que não. Mas eles acabam caindo no que a gente chama de uma enorme área cinzenta. Como eles simplesmente não oferecem aquela exclusividade de patente, nem aquela receita perpétua, a grande indústria os deixa de lado. Só que a eficácia biológica deles é tão potente e inegável que eles não são esquecidos. Eles acabam encontrando caminhos alternativos e obscuros para sobreviver, circulando muito além das fronteiras da medicina convencional. E nesse limbo peculiar, cria-se um efeito dominó que empurra essas substâncias para as bordas. Primeiro, como não têm o carimbo dos grandes ensaios clínicos bilionários, os peptídeos raramente aparecem nos currículos oficiais das faculdades de medicina. A partir daí, o conhecimento sobre eles fica restrito a nichos. A gente vê essas substâncias circulando forte em clínicas de otimização hormonal bem específicas, ou nos bastidores da medicina esportiva, onde o pessoal precisa consertar lesões num piscar de olhos. E, inevitavelmente, isso acaba escoando para o mercado paralelo de suplementação avançada, operando numa linha comercial bem ténue. Chegamos então ao ponto crucial, que é onde isso esbarra na nossa realidade. Quando uma substância altamente poderosa vive nessa área cinzenta, as consequências são inevitáveis. Falta regulamentação oficial das agências de saúde, o que vira um verdadeiro pesadelo para o controle de qualidade. Quem compra isso no mercado paralelo muitas vezes não faz a menor ideia da procedência do produto. E o mais perigoso, não existe uma padronização científica de doses para as pessoas comuns. O resultado é um potencial biológico fantástico, operando totalmente no escuro, sem a rede de rigor e segurança que a gente está acostumado a ter. O que nos traz, enfim, a reflexão central da nossa análise de hoje. Peptídeos naturais, como o BPC 157, servem como o exemplo perfeito para ilustrar uma falha num sistema muito maior. A gente consegue ver claramente que o potencial absoluto de cura de uma substância não é o único fator, nem mesmo o principal, na hora de decidir se ela vai chegar com segurança até as pessoas. Fica aquela pulga atrás da orelha. Até que ponto os atuais modelos económicos e as leis de patentes estão atrasando ou limitando severamente o futuro do nosso acesso médico? É uma pergunta que não quer calar. Muito obrigado por acompanharem mais essa investigação com a gente e até à próxima.